As pessoas não conseguem entender, e com razão, como é que pessoas que são exploradas e mais pobres defendem, e assim com unhas e dentes, aqueles que exploram elas. Como é que a população negra vota em candidatos que são sabidamente racistas e que fazem declarações públicas extremamente racistas. Pessoas que são homossexuais votando em candidatos que defendem, às vezes, até a morte de homossexuais. Pessoas que vivem em regiões do país que são ridicularizadas por candidatos, votando nesses candidatos. Existe uma expressão no Brasil que é pobre de direita, que se refere a essas pessoas que votam nos seus algozes. Como é que isso acontece, né? Será que é só aquilo que Paulo Freire falava, que é uma sociedade que faz com que o sonho do oprimido seja virar um opressor? Ou será que, além disso, tem mais coisa? Um dos maiores intelectuais do nosso tempo, Gessé Souza, vai nos dar uma aula sobre isso e lançar o seu novo livro, O Pobre de Direita. A aula vai acontecer dia 29 de setembro, um domingo às 8 horas da noite. E você não pode perder essa aula, até porque ela não tem replay. Um abraço e até lá. Muito bem, pessoal, estamos começando o nosso Desperta de hoje. Hoje é quinta-feira, 26 de setembro, 7h03 da manhã, horário de Brasília. Estamos ao vivo e a cores para quem está nos vendo pelo vídeo, porque estamos em todas as redes sociais, principalmente nos nossos canais no YouTube, no canal do ICL Notícias, no canal do Eduardo Moreira, no canal do Leandro Demore e também em 3 emissoras de televisão. Muito bom dia para quem nos acompanha em Salvador, na Bahia, pela TV Quirimurê, em São Paulo pela TVT e em Porto Alegre pela Pop TV. Você também pode sintonizar este programa pelo bom e velho radinho. Em São Paulo, 3 emissoras de rádio transmitem o Desperta todos os dias, das 7 às 8 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, para a gente trazer aqui, claro, as principais notícias do Brasil e do mundo, trazendo o texto das notícias e o contexto importante também das notícias. Se você quiser nos acompanhar pelo rádio, se você está no trânsito por aí, né, guiando o seu carro, você pode sintonizar a Rádio Heliópolis, a Rádio Brasil Atual e também a Rádio Cantareira. Se você está chegando por aí pelas redes sociais, vai deixando o seu like, vai assinando o canal, vai ativando o sininho, vai compartilhando e vai deixando o seu comentário. Comente de onde você está assistindo a este programa. Muito bom também para as pessoas que assistem de outros lugares do mundo. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, seja lá o fuso horário em que você estiver acompanhando este programa cada vez mais internacional, né? Pessoas que nos assistem de todos os lugares do mundo, brasileiros e também estrangeiros que querem se informar sobre o Brasil. Muitas pessoas comentam, né, de outros lugares que já moraram no Brasil, que gostariam de morar no Brasil, que são casados ou casados com brasileiros, que estudaram o Brasil, nas universidades, no colégio, pelo mundo afora aí, tem acompanhado também para entender o que está acontecendo neste nosso maravilhoso país, com algumas notícias muito duras alguns dias, outros dias um pouco menos, né? Então você pode comentar também de qual país você assiste. Muito obrigado também para quem nos assiste na reprise, lembrando que este programa fica gravado, claro, nos nossos canais do YouTube. Muita gente também assiste este programa atrasado. A pessoa, em vez de acordar às 7 da manhã, me acorda às 7h40, às 8, às 8h30 e tal. E aí, como a gente tem programação aqui a manhã toda, a pessoa vai, puxa a barrinha para trás, começa a ver o Desperta um pouco atrasado, depois assiste o N1, depois vai assistindo nossos programas até o 12h30, que é quando nós temos programação. Nossa programação, claro, volta todos os dias às 6 horas da tarde com o ICL Notícias, segunda edição. Então fiquem por aqui, tem muita coisa todos os dias. Estamos já no hábito de muita gente, né? Centenas de milhares de pessoas que acompanham os nossos programas toda semana, já no hábito de todo dia acordar, botar na televisãozinha. Você sabe, se você tem televisão smart, né? A televisão esperta, o que posso imaginar que a televisão antiga era uma televisão burra, né, Jimmy? Porque a atual é esperta, a outra era burra, né? Você pode sintonizar também no YouTube e colocar na sua televisão. Muita gente faz isso, né? As pessoas mandam, às vezes, imagens de pessoas acompanhando na academia, nos consultórios médicos do Brasil afora, em restaurantes. Então você pode também sugerir para as pessoas que você conhece, que são aí proprietários ou personal trainers, ou tem consultórios, ou tem restaurantes, né? Em vez da pessoa deixar lá naqueles canais que transmitem lixo atômico o dia inteiro, você pode falar, olha, tem um canal diferente aqui chamado ICL Notícias, coloca aí
que traz as notícias de um ponto de vista um pouco diferente dos demais, tá bom? Vai deixando seu like, então, aquela coisa toda, principalmente compartilha esse programa, se você puder, para que a gente possa chegar em mais e mais pessoas. Olha só, para lembrar, a gente mostrou o vídeo no começo aqui, né? No domingo agora vai ter o lançamento do novo best-seller, porque será um best-seller, será mais um, né, best-seller do Gessé, um dos maiores intelectuais do Brasil, da nossa atualidade, um cara que sabe ler o povo brasileiro, a alma brasileira, decodificar esses tempos bicudos que a gente vive. Muitas vezes a gente não entende exatamente o que está acontecendo, né? O cara que dissecou as elites brasileiras aí, o autor de livros que foram ultra vendidos no Brasil nos últimos anos e agora vai lançar o seu mais recente livro, pegando o mote do pobre de direita. Mas calma que não é aquela coisa preconceituosa, irrefletida, sem pensar no que está acontecendo, muito antes pelo contrário, né? O Gessé pega esse gancho e vai no âmago da questão para tentar entender essa parte da população brasileira, essa parte do eleitorado, como a extrema-direita conseguiu colonizar várias mentes e vários corações pelo Brasil afora, que se você olhar na superfície, você fala, não, mas pera lá, né? As pessoas estão votando e elegendo representantes que advogam contra os próprios interesses dessas pessoas, isso não faz muito sentido, né? E aí a gente faz um pré-julgamento, essas pessoas são ignorantes, elas são burras, elas não sabem o que estão fazendo, merece isso mesmo, o Brasil tem os representantes que refletem a população, isso não é verdade. Aliás, isso não é verdade, isso é cada vez menos verdade. Se a gente pegar a demografia, por exemplo, da Câmara dos Deputados em Brasília, a gente vai ver que cada vez menos ela reflete o povo. Né? Se ela refletisse o povo, nós teríamos pessoas muito diferentes lá. A imensa maioria das pessoas que estão lá refletem uma parte da elite econômica brasileira ou seus agregados, financiados por essa mesma elite. Então há uma complexidade aí e o Gessé vem novamente para iluminar a nossa vida com um novíssimo lançamento, um lançamento exclusivo, vai ser aqui no ICL. Depois esse livro vai vender que nem água. Eu posso apostar que na primeira semana vai estar na lista dos mais vendidos já. Vou apostar aqui, né? Eu que não sou de apostar, e que eu odeio esse negócio de aposta, mas isso é uma aposta da boca pra fora, porque eu não vou apostar nada com ninguém também, porque vai. Nem apostem que vocês vão perder comigo. Vão perder essa aposta de mim. Domingão, às 8 horas da noite, evento ao vivo, online, para o mundo todo, exclusivo, gratuito aqui no ICL, um super papo, uma conversa, o Gessé vai estar lá no estúdio com o Edu Moreira, aquela coisa toda, vai apresentar o livro, vai apresentar suas teses, a gente vai ter a chance de, pela primeira vez, ter contato com essa nova obra do genial Gessé. Então não esqueça de fazer a sua inscrição lá no link despertaicl.com.br, tá bom? O link está no nosso chat. despertaicl.com.br, é só clicar, você vai colocar o seu e-mail, apertar um botãozinho, tá resolvido, não precisa fazer cadastro nem nada, para você garantir que vai ser avisado, que vai receber, e avisada também, e que vai receber o link por e-mail para acompanhar esse super evento, mais um super... Olha, a gente está preparando tanta coisa esse ano, desses nossos eventos online, um é maior que o outro, né? O último foi o das bets, olha o turbilhão que o ICL está causando no Brasil. Olha o turbilhão. Né? Tava todo mundo olhando para o lado, para esse negócio, a gente veio, o documentário que a gente fez aqui sobre as apostas é espetacular, está na nossa plataforma para os assinantes do ICL, se você quiser entrar lá, você consegue assistir. A gente tem mais um monte de coisa programada até o final do ano, não posso dar nenhum spoiler, agora, sempre é um evento melhor que o outro. Esse de domingo agora não será diferente. Um super evento com o Gessé, tá bom? 8 horas da noite, domingão, ao vivo, exclusivo, grátis, online, para o mundo todo. Faça a sua inscrição, despertaicl.com.br. Tudo bem, Jimmy? Tudo certo por aí? O Gabriel nos abandonou? Tá só você agora aqui, Jimmy? Só você? Amanhã também? Amanhã o Gabriel volta. Gabriel volta amanhã, muito bem. Achei que tinha rolado um abandono de emprego já. Estamos esperando, o Gabriel tirou os sisos, né? Tirou 2, era para tirar 4, mas parecia loucura tirar 4 ao mesmo tempo. Tirou 2 só. Então, tirou... Tá com metade do juízo ainda o Gabriel, né? Porque tá com metade do dente do juízo, né?
Vamos lá então, 11 capitais devem ter máximas acima de 35 graus nessa quinta-feira. Olha, parece todo dia que eu leio a mesma notícia aqui, mas não é, tá? Parece todo dia. Aliás, é o novo normal, né? No ano que vem, se a gente não bater recordes de temperatura, a gente vai se espantar. No ano que vem vai ser ao contrário, né? Se o ano não for um ano quente, a gente vai falar, olha só, virou notícia, este ano nós não bateremos. No ano passado batemos recordes de temperatura no Brasil e no mundo, esse ano possivelmente vai bater de novo. No ano que vem, a ver. Ontem a gente trouxe uma notícia aqui parecida com essa, só que hoje, de novo, 11 capitais com temperatura acima de 35 graus. Lembrando, a gente está no comecinho da primavera. O inverno acabou de acabar. Vários dos recordes de calor foram batidos durante o inverno. Esse inverno foi maluco, aliás, para quem mora no sul do Brasil, né? A gente teve umas 3 semanas de um frio intenso, como há muito eu não via, há muito mesmo. Sem nem mesmo aqueles dias de sol, né, que de vez em quando dá aquele 15 graus, né, Jimmy? A gente pode ir pro sol e dar uma lagarteada, como se fala, né? Não teve, e aí depois virou verão o negócio, cara. Tava muito quente, muito quente. Começou a chover ontem, hoje tá chovendo de novo. Eu até coloquei um potinho lá em casa para coletar a água da chuva, para ver como é que ela tá, né? A qualidade da água, agora tá assim também, né? Assim, todo mundo virou maluco, eu virei um maluco da água da chuva. Até não vi como é que tá. Tu chegou a olhar pra casa, não? Eu também não, botei um potinho lá, depois vou voltar pra casa pra ver como é que tá. Pra ver se tá preta, se não tá preta, se tem cinza, se não tem cinza, é aquela maluquice, né? Tira os potinhos dos bichinhos da chuva, porque senão chove dentro, o bicho vai lá tomar, vai passar mal. Aquilo que eu sempre falo aqui, né? Previsão do tempo agora virou uma questão de sobrevivência, não é mais para saber se a pessoa vai para praia ou não vai para praia, né? Algumas capitais do Sudeste devem registrar novos recordes de calor ainda nessa semana. No Centro-Oeste, as máximas podem superar 40 graus. Segue uma seca intensa em todo o Centro-Oeste brasileiro. Nova frente fria chega ao Brasil e traz alívio breve ao calor. A frente fria começa a avançar pelo Brasil nessa quinta-feira, então essas capitais que vão ter recordes de calor na quinta-feira ainda não recebem a frente fria, porque ela acaba de chegar. Aqui onde nós estamos, ela já chegou, derrubou as temperaturas, deve dar o que hoje aí, de uns 13 graus talvez, 14, um pouco mais, né? 18, Sensação de 16. Então tá aí, já tá até destemperado, né? 18 com sensação de 16, então isso com chuva, né? O sistema deve atingir o Mato Grosso, trazendo instabilidades significativas em parte da região centro-oeste e sul. A chegada dessa frente fria traz mudanças bruscas no clima e intensas condições meteorológicas. Temos aí choques de massas de ar com risco de tempestades severas. Então é isso, né? A gente sai do calor, vem a chuva, tem a tempestade, alaga tudo, destrói, cai, depois fica seco de novo e assim a gente vai levando. Então preste atenção na previsão das chuvas para a sua região e tomem os devidos cuidados necessários. Já no Rio Grande do Sul, já ontem, na região central aí, teve uma microexplosão climática, isso também tem acontecido com alguma frequência maior, né? Muito concentrada, destruiu algumas casas, alagou alguns lugares, e o grande problema de lugares antes já alagados é que eles são agora mais facilmente alagáveis. Essa é a grande questão, né? Porque você teve aí um entupimento geral de sistemas de escoamento, bueiro, a gente sabe que os prefeitos no geral também, assim, passou a enchente, ninguém mais olhou para isso, a população também muito porque mal informada pela maneira como a informação chega, há uma disputa ideológica em relação ao clima também que entra na mente de muita gente. As pessoas não querem acreditar que a gente está numa emergência climática. E aí quando vem uma notícia falsa que confirma a sua vontade, elas se agarram naquilo. Então passou a enchente de maio, junho, julho, agosto. Você vai ver os candidatos a prefeituras aí, a imensa maioria, sequer fala em emergência climática, em enchente, em encosta, em nada. Nada, assim, virou realmente um não assunto, né? Há uma espécie de acordo, pacto silencioso entre parte da população que tem interesses econômicos em não olhar para isso, parte dos políticos que não quer enfrentar esse tema, porque é um tema caro e não dá voto,
e parte da população que está mantida na ignorância ou na desinformação, porque também alguém poderia, aliás, até o próprio Gessé poderia escrever um livro sobre isso, né? As pessoas não querem encarar que isso é um problema real, né? É como se você tiver um grande problema na sua vida, você vive em negação, assim. Até porque a emergência climática, ela de fato parece um problema insolúvel. Porque é muito grande, é muito maior do que a gente. Não dá para resolver com um voto, não dá para resolver com uma atitude, não adianta fazer xixi no banho e colocar a latinha no lixo reciclável. Não vai resolver, não vai resolver. Não vem resolvendo, na verdade. Atitudes individuais não vêm resolvendo as coisas. É importante, claro, né? Você não vai pegar a latinha da sua Coca-Cola e jogar na rua, óbvio, não é isso que eu estou falando. Agora, não resolve. O que resolve são as grandes decisões que não vêm sendo tomadas no mundo todo, não é só no Brasil. Então tem uma parte da população gigantesca que está tentando, assim, é como se a pessoa recebesse um diagnóstico de uma doença fatal e tá, né, é só não ir no médico, né, Jimmy? Você vai no médico e descobre, se não fosse, então é melhor não ir no médico, é melhor não descobrir, melhor não saber. Então isso não é uma pauta, infelizmente, não é uma pauta das eleições. O Brasil já tem mais focos de incêndio em 2024 do que em todo o ano passado. Até 22 de setembro, o país registrou mais de 200 mil focos. Foi o pior número para o período desde 2010. 2010 a gente teve também, nessa intensidade também, muito parecida, só que o regime de chuvas estava mais ok, digamos assim, né? Então teve um momento, mas aí já choveu e dá uma organizada. O problema desse ano é que não chove. Não chove. Incêndios florestais já atingem quase 20 mil hectares entre Acre e Amazonas. A região é a mais consolidada pela expansão da atividade agropecuária ao longo das décadas. Matéria publicada lá no iclnoticias.com.br. Ao fugirem do fogo, animais são mais atropelados no Distrito Federal. Queimadas aumentam o atropelamento de animais, colisões com vidraças e invasões a casas, diz o IBAMA. Então tem esse efeito colateral, né? Os animais tentando fugir do incêndio, muitas vezes colidem com vidraças de lugares onde eles normalmente não voariam, por exemplo, os pássaros, né? E vários animaizinhos são atropelados porque estão tentando desesperadamente sair e acabam correndo pela estrada em lugares onde não estariam normalmente. 2 em cada 3 cidades brasileiras ficaram ao menos um mês sem chuvas esse ano. Um levantamento do UOL com base em dados do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas para Desastres Naturais, apontou que 64,7% das cidades brasileiras não registraram chuvas por pelo menos um mês. A pesquisa considera os dados atualizados até o último domingo, portanto, quase 70% das cidades brasileiras, esse ano, ficaram pelo menos um mês sem chuva em todas as regiões. Todas. O que não é nada normal, né? Nada normal. Entre os 5.572 municípios analisados, 3.606 ficaram sem chuvas por 30 dias ou mais. Os números foram coletados pelo CEMADEM com dados estimados por satélite, por isso pode haver alguma pequena diferença de informação, mas, no entanto, segundo os órgãos, eles são confiáveis. 9 municípios no Brasil atingiram a marca de 166 dias sem chuva, ou seja, quase a metade do ano sem nenhuma gota caindo do céu em 9 municípios brasileiros. As cidades são Catuti, Nova Porteirinha, Pai Pedro, Verdelândia, São João da Ponte, Janaúba, Ibiracatu, Porteirinha, já tem. Pô, todo dia eu tô pegando cidade repetida aqui nessas negócio do UOL, né? Já tem, tá, UOL, já repetiu ali. E Itacarambi, são as recordistas, né? Os municípios são vizinhos e ficam no norte de Minas Gerais, a cerca de 600 quilômetros de Belo Horizonte. Minas e Goiás são os estados com o maior número de cidades afetadas nos últimos 5 meses. 9 em cada 10 cidades paulistas enfrentaram a seca por pelo menos um mês. É uma seca histórica de fato, né? Desde os anos 50, quando os dados são coletados, é a pior de todas. Aqui que eu estava falando sobre os prefeitos, né? Olha só. 2 coisas que eu falei sobre os prefeitos, sobre os candidatos e prefeitos esse ano. Falei semanas atrás. 2 notícias aqui para confirmar.
né? Não é porque eu sou gênio não, porque é óbvio, se você mora em qualquer cidade, você vê campanha política, quem assiste a campanha política na televisão ou pega no rádio, eu pego muito no rádio, porque eu ouço o rádio o dia inteiro praticamente, né? Não se fala nisso, não se fala. Gente, no Rio Grande do Sul não se fala em clima. O estado foi obliterado em maio. O prefeito de Porto Alegre tem uma chance enorme de ser reeleito. Depois de tudo o que aconteceu na cidade. Que não foi só chuva. A cidade entrou em falência por uma questão de manutenção do sistema de escoamento das águas. As famosas casas de bomba. Responsabilidade direta da prefeitura. O cara vai ser reeleito. Eu não consigo entender como viaja essa informação. Da pessoa chegar no fim das contas e falar, não, é nesse aí que eu vou votar mesmo. Pessoas que perderam casa, familiares, comércio, a pessoa que tinha um salão de beleza, a padaria, o cabeleireiro, a lojinha de capinha de celular. Eu não consigo entender. A gente vai ter que decifrar esse negócio, né? Como que esse negócio é possível? O cara saiu ontem com pesquisa com votação com chance de ganhar no primeiro turno. No primeiro turno. E sabe por que os candidatos não estão falando nisso? Porque a população se lixa para esse negócio. Agora, não é responsabilidade da população. A população brasileira ela é mal informada e desinformada. A gente tem uma indústria de notícia, de boato, de fake news, de falso estudo, de corte de internet, de zap, que mantém a nossa população alheia a esse tema. Isso é um fato. Passou para a população do Rio Grande do Sul, no geral, a questão das enchentes, como se fosse uma coisa divina. Choveu demais. Choveu demais. Responsabilidade do prefeito e tal? Nenhuma. Com qualquer um seria a mesma coisa. Tem um pouco essa ideia, né? Com qualquer um seria a mesma coisa. A quem beneficiou o papo lá de maio que a gente falou aqui, o povo pelo povo, lembra? Quem acompanha o programa sabe que eu falei isso aqui. Sabe que eu falei na primeira semana das enchentes. O povo pelo povo. Era uma frase que se ouvia, tinha até adesivo nos carros, nos locais de emergência, onde a gente foi cobrir a enchente. O que era isso, o povo pelo povo? A gente dá um jeito aqui, se precisar de ajuda tem o velho da van, era isso, tá? Era esse negócio. E o poder público não presta pra nada. Bom, gente, se o poder público não presta pra nada, então tanto faz em quem a gente vai votar. Então dane-se. Então tá? Isso é um engano. Vocês estão se enganando. O velho da van não apareceu mais, viu, gente? O velho da van mandou o helicóptero dele para levar uns galãozinhos de água na primeira semana da enchente e agora ele tá brincando de Deus construindo prédio gigantesco lá em Balneário Camboriú, tá? Vocês aí, Mussum, Roca Salles, como é que é? Vocês se deram mal, né? O velho da van tá aí na casa de vocês fazendo comida pra vocês? Ou tá o poder público aí? Mal funcionante, que é o que temos, mas é o que tem e é o que tá lá. Muita gente se enganou, esse discurso era um discurso, obviamente, altamente despolitizante e serviria para isso mesmo aqui, ó. Candidatos dizem que não vão que vão priorizar o clima, mas metade não tem proposta, né? Então, assim, dos 52 candidatos às prefeituras nas capitais que responderam ao questionário, 25, ou seja, metade, não tem proposta para o clima. Então aquele papo, né? O senhor vai priorizar o clima sim, as emergências climáticas, esse negócio aí sim, né? Aquecimento global, vou. Beleza, qual a proposta? Sei lá, bicho, é até geralzão aí, entendeu? É nós aí. É nós aí, natureza, né? Dá a mão para duas árvores. É nós aí, mãe natureza. É isso. Se você ouvir proposta de prefeito hoje, para que quer ser eleito, você vai ver coisas muito específicas no asfalto, sei lá, vamos fazer asfalto, eu vou construir casa, vou abrir creche, você vê coisa específica. Meio ambiente. Por quê, gente? Porque quando você trata de meio ambiente, principalmente no poder local, você mexe com quem tem grana.
Você vai ter que mexer com quem tem grana, não tem jeito. Não tem jeito, vai ter que mexer com quem tem dinheiro. Vai ter que tomar decisões impopulares. Não tem várias cidades aí no mundo, na Europa e outros lugares e tal, que, por exemplo, estão arrancando asfalto. Sabia disso? Tem cidade que está arrancando asfalto. Expondo novamente o bom e velho paralelepípedo. Ou trocando por solos porosos. Tem cidade que está destruindo áreas de estacionamento. Para quê? Para colocar vegetação, terra. Para quê? Para ter escoamento de água, para que as cidades possam absorver a água, para evitar inundações. Isso tudo é impopular. Vai tirar estacionamento do comércio, do mercado, do bambambam, que é o dono do supermercado que manda lá na cidade. Então você começa a mexer, o prefeito não vai encarar. Os prefeitos não vão encarar. Isso aqui são os das capitais. No interior é pior ainda. No interior nem se fala, nem se fala. Governo propõe aumento de pena para crimes ligados a incêndios florestais. O Ministério da Justiça e Segurança Pública encaminhou à Casa Civil nesta quarta-feira uma proposta de projeto de lei que visa aumentar as penas para pessoas responsáveis por incêndios florestais. O projeto sugere que, em casos mais graves, a pena máxima chegue a 18 anos de prisão, dependendo da aplicação de agravantes previstos no texto. Atualmente, a legislação brasileira prevê uma pena de apenas 2 a 4 anos de prisão, o que para quem provoca incêndios em áreas florestais. De 2 a 4, para quem entende um pouco aí de direito, sabe que não dá cadeia, né? 2 a 4 você vai ser condenado. Aí faz lá uma transação penal, sei lá o quê, paga uma multa, uma cesta básica, vai capinar um cemitério, vai pintar um meio-fio e tá resolvido. Tá? Porque esses crimes aqui, olha, para pegar também é difícil, né? Olha o que eu falei essa semana aqui, ó. Semana passada, aliás, né? Falei, por que muito prefeito não tá combatendo incêndio? Porque tá atacando fogo, inclusive. Tá atacando fogo. Tá abrindo área para pastagem. Tá desmatando. É grileiro. É garimpeiro. Atende esses interesses. Gente, a gente tem 5.700 municípios no país, cara. Né? O que acontece aí, a gente não consegue nem ver. Falei na semana passada isso aqui, olha aqui a BBC Brasil de hoje. Os quase 3.000 candidatos multados por dano ao meio ambiente no Brasil. Essa galera aqui vai falar em meio ambiente? Só se for para tacar fogo, né? O meio ambiente não costuma ser o assunto mais lembrado por eleitores na hora de escolher seus prefeitos e vereadores. As prioridades, segundo as pesquisas, são assuntos como saúde, educação e segurança pública. Para alguns candidatos, diz a BBC Brasil, talvez seja melhor assim. Um levantamento feito pela BBC News Brasil mostra que ao menos 2.800 políticos que disputam cargos de prefeito, vice e vereadores nas eleições deste ano já foram autuados por infrações ambientais ao menos uma vez na vida. Mesmo assim, alguns ainda prometem defender o meio ambiente em seus planos de governo. Ainda os que se apresentam planos de governo que prometem afrouxar a legislação. Bom, esses aqui são mais coerentes, né? O cara foi multado lá por dano ambiental e está prometendo na cidade afrouxar a legislação ambiental. Não, essa área de preservação aí, não, vamos derrubar, vamos fazer uma loja da Havan. Essa aqui, né? Meia dúzia de árvore. Essa nascente aí, não precisa mais, gente. Compra água no mercado, para que é nascente? Para quê? Vamos levantar aqui uma loja da Havan. E eu falo da loja da Havan porque a loja da Havan se espalhou pelo Brasil em áreas, muitas vezes, para lá de controversas, né? Em área de nascente, em área de proteção ambiental. A Havan é uma loja enorme, precisava se instalar próximo aos centros urbanos, onde as áreas são muito caras, onde não há mais espaço para construção, os espaços que tem são de valor altíssimo, e a Havan foi sim avançando pelo Brasil, comendo a vegetação, virando as câmaras de vereadores do avesso, de maneiras não muito ortodoxas, inclusive. Já falei sobre isso aqui. Aliás, o filho do velho da Havan falou que ia me processar quando eu falei isso, até hoje não recebi, viu? Jovem da Havan. Tem o velho da Havan, tem o jovem da Havan. Mirim da Havan. Senhor Mirim da Havan. Até hoje estou esperando o seu processo. Eu falei um dia aqui, né? Mostrei várias áreas, vários procedimentos do Ministério Público, várias investigações em vários lugares do Brasil onde os senhores se instalaram.
em área de preservação ambiental, que foram mudadas, que mudou o entendimento, que mudou a Câmara, que não sei o quê. Falou que ia me processar. Estou esperando até agora, viu? Vai ser um prazer responder esse processo. Responderei ele, aliás, publicamente, inclusive neste programa, né? Eu terei o prazer de ler a minha defesa, aqui, inclusive com todos os argumentos listados. Estou esperando, viu, senhor Mirim Davan, né? Um tigrão no Twitter, até agora, nada, né? Nem todo o dinheiro do mundo, às vezes, nos dá coragem, não é mesmo? Bom, a matéria completa está lá na BBC Brasil, com vários casos, né? Para chegar nos nomes, a BBC cruzou dados de filiação partidária e o CPF dos candidatos. Nem todos estavam disponíveis publicamente, ou seja, esse número é maior. A gente pode falar que ao menos cerca de 3 mil candidatos a prefeitos, vice e vereadores no Brasil já foram multados por danos ambientais. Essa galera que quer assumir as prefeituras. É claro que eles não vão falar de meio ambiente, né? Rio Grande do Sul tem 800 pessoas fora de casa em meio a temporais. O Rio Grande do Sul tem mais de 800 pessoas fora de casa entre desalojados e desabrigados em meio aos temporais que atingem o estado. O balanço atualizado pela Defesa Civil. O total está distribuído em 9 municípios, principalmente no centro-sul do estado, que, como eu falei, tiveram chuvas fortes ontem e principalmente essa microexplosão climática que acabou destruindo várias casas lá em Camaquã. A Defesa Civil informou que divulgará nesta quinta-feira o balanço com todos os municípios afetados. O órgão estadual alerta para temporais na maior parte do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. A previsão aponta chuva com temporais e vento forte, granizo e alagamentos pontuais. O Instituto de Pesquisa Atlas Intel fez uma pesquisa publicada lá pela revista Fórum. A aprovação de Lula em Porto Alegre supera Eduardo Leite e Sebastião Melo. Isso aqui tem relação ainda com o rescaldo das enchentes, né? Por isso que eu estou trazendo aqui na esteira das matérias sobre meio ambiente. Segundo pesquisa Atlas Intel divulgada nessa quinta-feira, a aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Porto Alegre supera a do Eduardo Leite e a do prefeito Sebastião Melo. Lula obtém 46% de aprovação e o mesmo percentual de desaprovação. 46% aprova, 46% desaprova. Com 8% dos eleitores que não sabem como avaliar. O Eduardo Leite tem 39% de aprovação e 52% de desaprovação, ou seja, é mais desaplaudido, né, governador? É mais desaplaudido do que aplaudido. E o pior desempenho, isso que eu não entendo, cara. Ai, meu Deus. O pior desempenho é o do Sebastião Melo. Só 38% da população de Porto Alegre aprova o Sebastião Melo. Ele é desaprovado por 61% dos eleitores. Isso tem muito a ver com as enchentes, claro, né? No entanto, sai pesquisa e mostra que o cara pode ganhar no primeiro turno. Então, assim, eu não estou duvidando, claro, dos institutos, mas também a gente comparar um com o outro muitas vezes não dá certo. Aliás, não dá certo. Não dá certo. São metodologias diferentes, né? E a cabeça do eleitor, às vezes, é um mistério também, né? Eu pego algumas incongruências também. Vamos ver se vai isso aqui. Porque o cara pode ganhar no primeiro turno, mas 61% desaprova. É aprovado só por 38%. Se a gente seguir essa lógica, 38% não ganha primeiro turno, né? Agora, a aprovação reflete diretamente no voto, então de repente a pessoa desaprova, mas elas olham os candidatos e falam, mas tudo bem, diante desses candidatos, mesmo desaprovando o Melo, eu vou votar nele. Pode ser também. É a mesma questão do Marçal em São Paulo, né? 36% diz que conhece o Marçal e votaria nele. Mas aí quando perguntam em quem você vota, 20% fala que vota no Marçal. Eu acho que são dados incongruentes, me chamam a atenção. Pode ter um contingente de votos aí que ainda não aparece, pessoas que têm vergonha de falar que vai votar no Marçal. E o Melo, sei lá eu o quê, pode ser por falta de opção. A pessoa olha os outros candidatos, a Juliana Brizola, a Maria do Rosário, os outros, e fala, não, nessa aqui eu não voto, então o Melo é o menos pior. Vou nele. Pode ser. Não sei, não entendo. No entanto, desaprovação alta, né?
Brasileiro de 15 anos morre em bombardeio de Israel no Líbano. Temos a primeira, infelizmente, morte de brasileiro confirmada. Um adolescente brasileiro de 15 anos morreu durante um bombardeio de Israel no Líbano, disseram autoridades do governo federal nesta quarta-feira. Ele estava no Vale do Beca, a leste da capital Beirute, uma das regiões atacadas pelas tropas israelenses devido à presença de forças do Hezbollah. Isso aqui é a notícia da Folha Press, tá? Essa notícia, primeiro parágrafo aqui, é altamente editorializado, tá? Eu escreveria isso aqui de uma forma diferente, para início de conversa, né? Porque dá a impressão de que, na verdade, foi sem querer, porque, na verdade, Israel foi lá atacar o Hezbollah. Né? Não é a impressão que dá? Ah, e morreu porque foi atacado em um local onde há forte presença do Hezbollah. Bom, há forte presença do Hezbollah praticamente em todo o território do país. Então isso aqui não é motivo, razão, causa ou circunstância, como diz o Chapolin, né? Então, assim, Israel está cometendo atentados terroristas no Líbano, explodindo pessoas. Vamos deixar bem claro isso aqui, eu já falei sobre isso aqui. Israel explodiu pessoas através de walkie-talkies e pagers. Há inclusive suspeitas de que pode explodir outros aparelhos eletrônicos à distância. Então Israel começou uma ofensiva terrorista contra o Líbano, contra um país. Já matou mais de 600 pessoas, tem milhares de pessoas fugindo do país neste momento. Há uma expectativa de que haverá uma invasão da infantaria, de soldados, como foi feito em Gaza, para roubo de territórios e assassinato de pessoas. O meu primeiro parágrafo de uma notícia com essa morte do brasileiro seria mais ou menos por aí, tá? Só para a gente deixar bem claro aqui, essa notícia é uma notícia da Folha, que está republicada lá no iclnoticias.com.br. O adolescente atingido foi identificado como Ali Kamal Abdallah. Ele nasceu em Foz do Iguaçu, no Paraná. O pai dele, que não é brasileiro, também teria sido morto na ofensiva. De acordo com as autoridades que falaram sobre a condição de anonimato, a Embaixada do Brasil em Beirute está prestando assistência aos familiares das vítimas. As circunstâncias e a data das mortes não estão claras. Ataques israelenses no Líbano mataram pelo menos 72 pessoas. Esse número está super defasado. Já o The Guardian, BBC, todo mundo está dando para cima de 500. E deixaram outros 233 feridos. Tá com nada essa notícia da Folha aqui, tá, gente? Só para deixar claro. Mas a notícia do assassinato do adolescente brasileiro, sim, é real, né? Morreram trabalhando na pequena fábrica da família, diz irmã de brasileiro morto em ataque no Líbano. Hannah Abdallah, irmã do adolescente brasileiro que morreu no Líbano junto com o pai, conta que os dois foram para o Líbano trabalhar em uma pequena fábrica familiar de produtos de limpeza. Pai e filho foram vítimas de um bombardeio na região do Vale do Beca, ou seja, nada a ver com o Hezbollah, com nada, foram mortos na empresa da família trabalhando. O menino foi morto no trabalho, tá bom? Não tem nada a ver de presença, de Hezbollah, de biriri, de não sei o quê, né? Essa é a primeira morte de brasileiros no Líbano que o Itamaraty tem no conhecimento desde o início do conflito. O órgão afirmou que a Embaixada Brasileira está em contato com a família que mora em Foz do Iguaçu. O Ali Kamal, como a gente falou, tinha 15 anos, nasceu em Foz, né? O pai dele, Kamal Hussein Abdallah, de 64 anos, era libanês com naturalidade paraguaia. Conforme a família, os dois morreram nessa segunda-feira, feridos por um foguete que atingiu a cidade de Kelia, no Vale do Beca. Bombardeios israelenses no Líbano se intensificaram nos últimos dias. Na segunda-feira, aqui sim, né, Folha, 72 mortos, a Folha tá em Nárnia, né? Tá em Nárnia. Mais de 560 pessoas morreram e mais de 1.000, quase 2.000 pessoas, e não 200, quase 2.000 pessoas ficaram feridas nos ataques à bomba. Só nos atentados terroristas dos pagers que explodiram, foram mais de 3.000 feridos. Isso aí 10 dias atrás, tá? Então a gente tem por baixo 5.000 feridos para mais. Enquanto Israel prepara ofensiva por terra, Líbano tem êxodo em massa de 90.000 pessoas, reporta a BBC. Os últimos bombardeios no Líbano são a preparação para uma possível entrada de tropas por terra. Vocês ouvem os jatos acima, estamos atacando o dia todo. Isso é tanto para preparar o terreno para sua possível entrada, quanto para continuar degradando o Hezbollah
disse o chefe do exército israelense na quarta-feira. Continuaremos, não vamos parar, disse ele. Continuamos atacando e atingindo-os em todos os lugares. Não é só ali e lá, em todos os lugares. E criança, idoso, professor, médico, dentista, advogado, motorista de Uber, morreu. Né? A gente viu em Gaza. E, infelizmente, a gente muito possivelmente verá essa cena de novo. De novo. Repito, começou com ataques terroristas explodindo pessoas. Israel fez isso. Agora tem ataques aéreos matando inocentes. É a velha história, né? Para quem defende. Mas e também os caras do Hezbollah estão lá. Bom, então tudo bem, meu filho. O dia que tiver um sequestro aqui no Brasil, no seu bairro, tá? E o sequestrador fizer reféns, você pede para a polícia jogar lá um míssil. Não é assim a lógica? Não é essa? Se eu entendi direito, é assim, não é? Mas assim, claro, explodiu o prédio inteiro porque o pessoal estava escondido lá. Então tá bom. Então beleza. No dia que tiver um problema aí no seu bairro, na sua casa, com um familiar seu, você que defende essa atrocidade, esse absurdo, aí você fala para a polícia estacionar um tanque de guerra na frente e atirar. Mas matou 6 reféns e o sequestrador... mas é que o cara tava lá, gente. Vai fazer o que a gente vai fazer? O cara tava ali. Tava ali. Não é essa a lógica brilhante do idiota que consegue defender esse tipo de coisa com essa argumentação estúpida, imbecil, desumana, nojenta, né? Então você usa a mesma lógica aí quando acontecer na sua casa, viu? Com um familiar seu, que daí eu quero ver como é que funciona a coisa. É fácil você falar de um lugar que não sabe nem onde está no mapa, né? Vamos lá para o Diário do Centro do Mundo, DCM. Moraes intima Zambelli e o Walter Delgatti, né? Para prestarem depoimento. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal intimou a deputada Carla Zambelli e o Walter Delgatti Neto para prestarem depoimento nesta quinta-feira, às 9 da manhã. Ambos são acusados de envolvimento na invasão da rede do Conselho Nacional de Justiça, na qual foram emitidos documentos falsos. Assim, eles respondem pelo crime, tanto a Zambelli quanto o Delgatti, por falsidade ideológica e invasão a dispositivo informático. Em maio deste ano, os dois se tornaram réus após a primeira turma do Supremo, por unanimidade, aceitar a denúncia da PGR, que acusa a Zambelli de ser autora intelectual da manobra para emitir um falso mandato de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Esse caso é aquele caso que a Zambelli cooptou o Delgatti para ir trabalhar com ela em favor do Bolsonaro. O Delgatti aceitou esse trabalho, né? Operaria uma espécie de teatro para mostrar que as urnas eram fraudáveis, né? Eles queriam que o Delgatti ajudasse a provar que o sistema era frágil, poderia ser fraudado. O Delgatti não conseguiu fazer isso, falou para a Zambelli também que não conseguiria fazer isso. No limite, eles colocariam aí num caminhão na Paulista, ou sei lá onde, uma urna eletrônica onde fariam a simulação de votação e a votação daria errado para mostrar que a urna seria fraudada, mas o Delgatti, segundo a denúncia, conseguiu invadir o sistema do CNJ e emitiu lá uma ordem de prisão do Alexandre de Moraes contra o próprio Alexandre de Moraes. Isso foi feito meio em tom de piada, entre aspas, para provar que o sistema não era imune a hackeamentos. E aí, por alguma conexão cerebral da cabeça brilhante da Zambelli, né, que convenceria milhões de idiotas também, vamos deixar claro aqui, isso comprovaria a fraude nas urnas, tá? Essa seria um pouco a lógica do sistema. STF retira de pauta o julgamento de recurso de Moro em caso que o tornou réu por calúnia. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal retirou da pauta o julgamento do recurso do senador Sérgio Moro, réu por calúnia contra o ministro Gilmar Mendes. Ainda não há nova data para análise. Em um vídeo que repercutiu em abril de 2023,
o ex-juiz da Lava Jato sugere que o Gilmar Mendes venderia decisões judiciais no Supremo. O vídeo foi gravado antes do ex-juiz da Lava Jato se eleger como senador, mas o STF entendeu que pelo fato da gravação ter vindo a público durante o exercício do mandato, a corte teria competência para julgar o caso. A previsão era que o julgamento no plenário virtual começasse na sexta-feira da próxima semana, 4 de outubro. Nesse tipo de julgamento, Fux, Carmen Lúcia, Zanin, Flávio Dino e o Alexandre de Moraes apenas postam, publicam seus votos online sem debate. Em junho, a primeira turma recebeu a denúncia da PGR contra Moro, além de concluir que existiam elementos suficientes para a instauração de ação penal. O julgamento do mérito só acontecerá após a chamada fase de instrução do processo, quando serão ouvidas testemunhas e também, muito possivelmente, o próprio Moro. A defesa do Moro argumenta que não há provas do envolvimento de Moro na divulgação do vídeo. Entrou com recurso para tentar reverter a decisão na última quarta-feira. Mas, Moro, ninguém está falando que o senhor divulgou o vídeo. O senhor é a pessoa que fala isso no vídeo. O Moro tem a dificuldade, né? Entenderam? O caso é o seguinte, o Moro foi gravado num vídeo falando que o Gilmar Mendes vendia sentença no STF. Defesa do Moro diz o seguinte: não há provas de que foi o Moro que divulgou o vídeo. Não interessa, é irrelevante. O caso não é sobre isso. O caso é sobre o que você falou, não se você divulgou ou não. Aliás, quem divulgou não foi o senhor, todo mundo sabe. Esse negócio apareceu na internet, não interessa, irrelevante. Ai, ai. Bom, o caso vai ser empurrado agora para frente, vamos ver como é que vai caminhar esse negócio, né? Corregedoria investiga a possível participação de policiais em ataque neonazista. Reportagem publicada pela Ponte Jornalismo, que é parceira aqui do iclnoticias.com.br. A Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo investiga a participação de um policial militar e de uma escrivã no ataque de um possível grupo neonazista contra um músico em 2021. O crime ocorreu em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, no dia 20 de novembro, que é a data da consciência negra. A agressão, inicialmente investigada na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, foi remetida à Corregedoria da Polícia Civil em novembro, após a informação de que um dos carros identificados dos agressores pertenceria à escrivã de polícia Catarina Freitas Reis. Neste caso, a apuração cabe à Corregedoria, já que o alvo é um agente da corporação. Além da Catarina, o cabo da Polícia Militar Daniel Freitas Lemos também é citado no inquérito, são os suspeitos desse ataque neonazista acontecido em 2021. Matéria publicada lá na Ponte Jornalismo. PL que proíbe anúncios de serviços de acompanhantes é protocolado no Congresso. Urgente agora. Fala de mim, urgente. Diga lá. O que temos? Temos um vídeo com foto de um caminhão que está parado no frente ao do ICL lá em São Paulo. Um vídeo e uma foto de um caminhão que está parado na frente da sede de CL em São Paulo? O que é isso? Bom, gente, só um pouquinho aqui que primeiro, tá tudo bem com a galera lá? O que é? Tá. Tem mais informações no grupo. Mais informações no grupo. Então, peraí, gente. Peraí que temos Vai passar também. qual é o grupo? O grupo do Desperta? Isso. Então, pessoal, só um pouquinho. Quem está acompanhando o programa aí, a gente vai continuar daqui a pouquinho. O assassinato está tirando foto de todo mundo que está entrando lá no estúdio. Ah, então peraí, gente, ó. Temos uma notícia urgente aqui. Temos um caminhão estacionado neste momento na frente da sede do ICL, em São Paulo. Se eu tô vendo bem aqui, Jimmy, você tá mostrando aí, um caminhão da empresa Fatal Model, né? Que é a empresa, aliás, que nós estamos denunciando aqui. A Fatal Model está preocupada por quê? Porque vai perder a boquinha da publicidade. Daqui a pouquinho eu vou explicar já isso aqui. Agora, é gravíssimo o que está acontecendo. O que é que está acontecendo lá? Eles estão tirando foto das pessoas que estão entrando, é isso? Isso. Ó, o caminhão está aí. O caminhão está aí e está tirando foto. O Edu até gravou um vídeo. Bom, é o seguinte, ó. Caminhão da Fatal Models está estacionado neste momento. Olha a maluquice. A gente vai ter mais detalhes daqui a pouquinho no ICL Notícias primeira edição, tá? Deixa eu explicar esse caso. Isso aqui é gravíssimo, hein? Isso aqui é gravíssimo. Primeira coisa, a sede do ICL em São Paulo tem segurança, porque a gente sabe como a coisa funciona, né? Vou pedir para os colegas tomarem cuidado também aí.
Tomarem cuidado, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Essa empresa mandou um caminhão, aparentemente, para frente do ICL, está fotografando, ou seja, coagindo os nossos jornalistas, os nossos funcionários, né? A informação que eu acabei de receber aqui. Isso porque tem tudo a ver com o que eu estava lendo aqui, Jimmy. Olha aqui, ó. Coloca a notícia na tela. Vamos explicar para as pessoas que estão acompanhando o programa aqui. Temos o vídeo do Edu Moreira falando também. Tem o vídeo do Edu? Daqui a pouquinho eu vou passar, então segura aí. Eu vou passar o vídeo do Edu daqui a pouquinho explicando o caso. Tá? Tá acontecendo agora, na frente da sede do ICL em São Paulo. Aparentemente uma empresa está tentando intimidar o ICL. Por que está tentando intimidar o ICL? Porque a gente vem denunciando aqui e a coisa está andando. Veja como a gente, quando mexe com poderosos, quando a gente fala que a coisa é perigosa, não é brincadeira não, né, gente? Tá? Olha aqui, ó. Nós denunciamos que essa empresa, que é uma empresa que é um site de acompanhantes, tá? Para resumir aqui, não vou entrar nos detalhes, porque não é um debate sociológico sobre isso aqui, é um caso, tá virando caso de polícia. Tá virando caso de polícia, né? Quem costuma fazer isso aí, ô Fatal Model, é bandido, tá? Quem costuma fazer esse negócio é bandido. Nós denunciamos que tem publicidade dessa empresa em jogo de futebol na televisão, cuja classificação é aberta, cujo meu filho de 6 anos assiste aquilo lá. E nós falamos, olha, não é possível que tenha esse tipo de publicidade, é preciso que haja uma regulação em relação a isso. E a coisa começou a andar, porque hoje em dia tudo que o ICL fala tem uma dimensão. Eu estava para ler essa notícia, olha aqui, ó. PL, projeto de lei que proíbe anúncios de serviços de acompanhantes, foi protocolado no Congresso. O principal objetivo é combater a exploração sexual de crianças e adolescentes. A exposição de crianças e adolescentes a esse tipo de publicidade. Não tem nada a ver com o serviço que os profissionais que trabalham com sexo prestam. Estão querendo confundir as coisas aí, a gente não vai deixar. Porque, além de tudo, vocês acham que a gente é idiota e covarde. Olha, vocês erraram puro muito com esse negócio. Mas muito erraram. Vocês compraram uma briga que vocês não têm noção do tamanho da briga que vocês compraram. Tá? Protocolado PL, agora receba a notícia que tem um caminhão estacionado na frente. A gente tem o vídeo do Edu? Vamos tocar o vídeo do Edu, que daqui a pouquinho está começando o ICL Notícias, primeira edição, com todos os detalhes do que está acontecendo. Eu estou preocupado aqui porque eu estou quase sem informação e eu não estou em São Paulo. Então estou preocupado com os colegas, tá? Vamos tocar o vídeo aí, Jimmy? Tá na agulha? Tá na mão? Tá na mão? Então coloca pra gente entender. E coloca o áudio pra mim aqui também, porque eu também quero ver o que o Edu falou, porque eu tô sabendo disso agora também, tá, gente? Tá acontecendo agora, tem um caminhão dessa empresa na frente do ICL, estacionado, fotografando e aparentemente filmando os nossos colegas. Vamos lá. Toca aí o vídeo pra gente, Jimmy. Gente, presta atenção no que eu tô falando, porque isso é urgente. Agora de manhã, hoje a gente tá falando quinta-feira, são agora 7 horas da manhã, um caminhão da Fatal Models parou em frente à sede do ICL e tá lá para intimidar a gente, tirando fotos das pessoas que entram no ICL. E eu já tinha falado aqui do perigo que era a gente denunciar essa empresa que está fazendo propaganda para crianças, que está fazendo propaganda, enfim, em horários não devidos. Isso, enfim, tomou uma repercussão muito grande. Eles ontem fizeram um ataque brutal, falando um monte de mentiras no site deles. E no do Vitória, que tem quase 2 milhões de seguidores, a mim, dizendo que eu falei que eles eram uma organização mafiosa e que mandavam matar quando eu não fiz nada disso. E hoje de manhã estão lá na frente do ICL. Por sorte, hoje não é o dia que eu vou no ICL. Sabe-se lá o que esses caras fariam comigo hoje. Eu não sei o que eles fariam comigo hoje, se estão lá na frente, tirando foto de todo mundo que entra no ICL, para quê? Para ameaçar as pessoas depois? Isso é um absurdo. A gente está entrando agora com as medidas legais, vamos fazer um BO, um boletim de ocorrência, mas para vocês saberem o que essa empresa é capaz. Eu não imaginei que essa empresa fosse capaz de ir tão longe, né? E tá lá, eu vou colocar a foto aqui, agora de manhã, tirando foto de todo mundo que entra no ICL. Esse é o preço de se denunciar as coisas no Brasil. E eu quero saber o que as autoridades vão fazer. Eu quero saber se as pessoas vão deixar isso correr solto. E enquanto eu durar, que não sei se eu vou conseguir durar muito fazendo essas denúncias, mas enquanto eu durar, eu vou seguir denunciando. Compartilhem isso e cobrem das autoridades. É mega importante a comunidade toda vir junto. Isso é um absurdo que eu nunca vi na vida. Tá todo mundo no ICL,
assim, com medo, as pessoas estão com medo de trabalhar por conta dessa ação ostensiva dos caras, intimidatória. Gente, ó, vamos... Tô com o meu áudio já? Tá, vamos fazer o seguinte, vamos já passar o programa. Bom, o programa vai acabar com isso, tá? Tinha mais um monte de coisa aqui. Ó, primeira coisa, tô meio em choque aqui, né? Exatamente, não sei o que tá acontecendo lá. O Edu fez essa denúncia na semana passada. Vou repetir, gente, sobre publicidade de um site de acompanhantes sendo expostas em programas de televisão de classificação livre. Tudo aqui. Tudo aqui. A empresa Fatal Models fez um vídeo ontem na internet, publicou lá no Instagram, dizendo que o Edu tinha chamado eles de organização criminosa, o que é falso, é mentira. Os senhores são uns cretinos e um bando de vagabundos, mentirosos, pilantras, tá bom? Porque não foi isso que foi falado. O Edu não falou em relação aos senhores. Falou em relação ao modus operandi de muita gente que faz exploração do trabalho sexual pelo mundo. Que manda assim matar, faz tráfico de pessoas e age como máfia. Agir como máfia, Jimmy, por exemplo, é mandar caminhão para frente de empresa para fotografar funcionário. Para mim isso é agir igual máfia. Os senhores perderam a cabeça? Os senhores e as senhoras perderam a cabeça? Os senhores e as senhoras têm noção do que os senhores estão fazendo? Os senhores têm a noção da briga que os senhores estão comprando? Intimidando jornalista na porta do trabalho? Isso é coisa de vagabundo. Isso é coisa de mafioso. Esse tipo de atitude é coisa de mafioso. Tá bom? Fala alguém aqui que estuda máfia, ó. Eu tenho inclusive livro escrito sobre máfia, tá bom? Inclusive livro. Eu sei muito bem como opera uma máfia. A Fatal Model não é uma máfia, viu, Jimmy? Agora, mandar caminhão pra frente de empresa pra fotografar jornalista, intimidar pessoas, trabalhador que tá acordando cedo pela manhã pra ir trabalhar, isso é coisa de máfia. Isso é coisa de bandido. O programa tá acabando, vai começar o CL Notícias primeira edição agora. Eu vou passar, a gente tá acabando, a gente vai, fiquem aqui, nesse mesmo link. A gente vai passar o link para São Paulo agora, porque eu quero também entender o que tá acontecendo com os colegas lá. Espero que todo mundo esteja em segurança. Isso não é piada, isso não é brincadeira, isso é coisa de gente ruim, isso é coisa de mafioso, isso é modus operandi de máfia. Isso é modus operandi de criminoso, de bandido, de vagabundo. Tá bom? Então, se foi a empresa que mandou, se foi um terceirizado, se não foi, isso aí tudo a apurar. O fato é que o caminhão está estacionado na frente da redação do nosso estúdio, com o logotipo da empresa, intimidando e coagindo os nossos colegas. Vocês enlouqueceram? Eu quero perguntar uma coisa antes de terminar o programa aqui. O Esporte Clube Vitória, que publicou no Instagram ontem, junto com o Fatal Models, um vídeo no qual o Fatal Models mente em relação ao que foi dito aqui no CL. Vocês do Esporte Clube Vitória, vocês são de acordo com isso? Tem um monte de interesse econômico ali no Vitória, porque o Vitória ia vender os naming rights de não sei o quê, do estádio, não sei o quê. Vocês estão ganhando dinheiro com intimidação mafiosa aí no Vitória também? Atenção, diretoria do Vitória! Cobrando posicionamento aqui, os senhores vão falar alguma coisa sobre isso? É um absurdo completo. A gente está terminando o programa. Muito obrigado para todo mundo que esteve por aí, mas fica aqui, que a gente está indo do sinal daqui direto para São Paulo, tá bom? A gente se vê amanhã, valeu. Você também fica espantado quando vê um pobre de direita
Já parou para pensar por que tantas pessoas em situação difícil, pobres, se deixam levar por essa ideologia, acabam apoiando políticas que, na verdade, são contra elas? Eu sou Gessé Souza e no meu novo livro, O Pobre de Direita, eu exploro como a mídia, valores conservadores e a religião manipulam as emoções e a vulnerabilidade das pessoas pobres, perpetuando a desigualdade. No dia 29 de setembro, um domingo, às 20 horas, eu estarei no ICL juntamente com Eduardo Moreira para um evento exclusivo, exatamente para discutir essas questões que são as mais importantes no nosso país hoje. E junte-se a nós nessa reflexão acerca de questões que são fundamentais para o nosso futuro.